Declaro aberta a audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentária para 2019. Solicito do segundo secretário a leitura de uma mensagem ao participante da mesa. Senhores e senhoras, bom dia. Em nome da Câmara Municipal Livramento Nossa Senhora, Estado da Bahia, agradecemos a presença de todos. O comparecimento, as sugestões e as contribuições dos senhores e senhoras presentes é que dão a validade e trazem o resultado esperado em cada ato que é colocado em audiência pública. Procuramos aprimorá-lo a cada audiência realizada. Eu declaro aberto esta audiência referente ao projeto de lei número 21/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Livramento de Nossa Senhora para o exercício 2019. Lei orçamentária destinada ao recebimento de contribuições. O orçamento público é a peça central de qualquer administração. Ele não é apenas uma lei que define previsões de receitas e despesas. Ele é um instrumento de planejamento que define as efetivas prioridades de um governo. Não só o futuro das políticas públicas, mas o próprio desenvolvimento econômico. É em grande medida delineada pelas opções que se fazem nas peças orçamentárias. Tradicionalmente, o orçamento público é tratado como uma peça técnica de difícil compreensão, até para os que são responsáveis por sua definição, os administradores e os legisladores. O orçamento, mais que a discussão de receita e despesa, é uma forma de gestão pública e suas principais finalidades são a integração entre os diversos bairros da cidade, a educação política para a cidadania ativa, a justiça na distribuição dos investimentos públicos, a partilha de responsabilidade entre a sociedade e o governo, o controle social do orçamento. Porém, o mais importante não é investimento em novas obras, mas o papel pedagógico que a participação da sociedade desempenha. A despesa total fixada para o orçamento de 2019 é no valor de R$ 90.660.000. O orçamento fiscal é de R$ 66.112.000, referente ao Poder Legislativo, Executivo, seus órgãos, entidades e fundo de administração direta e indireta. O orçamento da Seguridade Social é de R$ 24.548.000 a todas as entidades e órgãos a ela vinculada, bem como os fundos instruídos e mantidos pelo Poder Público. Contamos com a participação e contribuição de todos. Solicito do segundo secretário a leitura do ofício de convocação para esta audiência. Edital número 4/2018, chamamento para audiência pública. Trata de audiência pública acerca do projeto de lei número 21/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que fixa a receita e fixa a despesa do município de Livramento de Nossa Senhora, exercício 2019. O presidente da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, vereador Aparecido Lima da Silva, no cumprimento das atribuições legais, bem como entendimento da lei complementar número 101/2000, convoca os vereadores e os representantes das associações, entidades representativas da população em geral para participar da audiência pública a ser realizada na Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, dia 19 de outubro de 2018, sexta-feira, às 8 horas, para tratar acerca do orçamento do projeto de lei número 21/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Livramento de Nossa Senhora para o exercício 2019. Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, de 15 de outubro de 2018. Registre-se, publique-se, cumpre-se. Aparecido Lima da Silva, presidente. Franqueio a palavra inicialmente aos senhores vereadores que possa expor melhor os objetivos do orçamento.
Com a palavra o vereador Josemar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu dei uma olhada nesse projeto, nas planilhas de cada pasta. Foi possível observar que temos planilhas detalhadas de cada setor. Aí no final do projeto, cada pasta tem seu detalhamento, receita e despesa. A educação, ela fica aí com maior fatia desse bolo aí de 90.660.000 estimado, porque às vezes fala esse montante, mas fica parecendo que aqui tem para investir. O orçamento, na verdade, é a movimentação de toda a máquina pública. Agora, depois disso aí, em primeiro lugar, a educação, como é por lei também, lei federal. Depois vem a saúde em segundo lugar, com a pasta aí passada em 21.943.000 aproximadamente. Terceiro colocado aí entra a parte de urbanismo, com aproximadamente aí 10.639.000. E algumas pastas com quantias até mesmo irrisórias para a sua existência, como é o caso da agricultura, como é o caso da própria segurança. E como no próprio projeto tem um detalhamento, e eu creio que a intenção dessa audiência é trazer a participação popular e a transparência. Claro que temos que ter uma transparência enorme, que trata-se de dinheiro público. Essas mesmas pastas, esses secretários, deveriam sentar, o prefeito, com cada secretário, e demonstrar a eles aquilo que tem de receita, aquilo que tem de despesa, que no próprio projeto aí está bem detalhado, e conversar. Por exemplo, o esporte aí tem aproximadamente, esporte e lazer, quase 700.000. Quando eu fui questionar sobre essa pasta, o próprio secretário de esporte me disse: na Secretaria de Esporte não tem dinheiro. Como é que não tem dinheiro se está aqui no orçamento? Tem o dinheiro, talvez ele não saiba a função do dinheiro. Aí eu estou dando um exemplo de um secretário, mas eu acredito que com todos deva estar acontecendo o mesmo. Uma gestão participativa, democrática, o gestor tem que sentar com os seus subordinados e conversar, dialogar e falar: olha, aqui a pasta tem isso, tem aquilo, tem aqui de despesa isso, e também tem de obrigação X, Y, Z, não importa, informar o que tem em cada pasta, porque fica parecendo que o secretário é apenas para assinar papel, e essa não é a função do secretário. A função dele é ajudar a administração, é participar de forma direta. Também dentro desse orçamento, olhando aqui as planilhas, percebe-se que pagamento de pessoal, encargos sociais, quando diz pessoal e encargos sociais, engloba toda a administração. Tem aí uma despesa de 49.483.000. Ou seja, de 90 milhões, isso aí está representando, ou seja, a folha de pagamento com os encargos, 54%. Você já tem uma despesa fixa, quer dizer, 54% desse dinheiro vai para pagamento de pessoal. Eu não sei como é que está a folha de pagamento, se é isso atual, chega a esse percentual, que me parece, pela lei de responsabilidade fiscal, vai ter que cortar.
Além disso, tem as despesas fixas, que é saúde e educação, mas nessa despesa de pessoal também entra as duas pastas. E percebe-se que se você somar 54% mais 40% de educação e saúde, já vai para 94%. Sobra muito pouco para investimento. Outra coisa é a questão da suplementação, que eu volto a dizer. Essa questão da suplementação, de autorizar uma suplementação de 80%, eu não sou favorável. É minha opinião. Eu acho que no máximo a ser dado a qualquer gestor, a qualquer um, independente de quem seja, 30% já é o suficiente. Você dá 30% de mais para ele. Os demais têm que passar por essa casa, senão a casa perde a função. Qual é a nossa função? Não é saber, não é fiscalizar, não é cobrar. Tem que ser transparente, tem que ter transparência. Eu não estou dizendo que não tem, mas quando você dá 100% de suplementação para o gestor, você anula a sua função. Então, o que eu peço é que seja detalhado, juntamente com os secretários, por pasta, que o prefeito sente com cada um deles e demonstra a situação do que é receita, do que é despesa, para que eles saibam que toda a pasta que está aqui determinada tem valor sim, tem quantia determinada. Talvez não esteja na mão dele para gerir. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Milena. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que se encontram nessa casa, bom dia. Hoje a gente está aqui para discutir um projeto de lei importante para essa casa, importante para a comunidade, importante para todo cidadão livramentense. Esse projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do município. A gente sabe que já foi passado aqui, e esse projeto de lei é uma complementação que está junta a dois projetos de lei anterior, que é o PPA e a LDO. Primeiro passou nessa casa esses projetos, foram aprovados. Aí agora esse. Aprovar os dois projetos anteriores e reprovar esse seria divergências de ideias e de objetivo aqui dentro dessa casa. Primeiro, já foi dito aí pelo vereador Josemar, a questão dos valores de algumas pastas. A gente sabe aí que esses valores envolvem a educação 40% e 60% e a saúde 15%. Desse valor aí, que é 90.660.000, como já foi dito também, a questão da folha de pessoal, tem pouco dinheiro assim, ao olhar, porque estima, não significa que o município vai receber essas receitas próprias, nem receita corrente e nem receitas que são transferidas dos estados e nem da União. Está ali apenas estimando. E como toda tecnicamente falando, tem que dar o fechamento, por isso que tem ali, estima a receita e fixa a despesa, porque na área contábil, ambos têm que caminharem juntos. Outra questão é a questão da suplementação. O que a gente mais vê aí é algumas prefeituras fechando a respeito da suplementação. A gente sabe a responsabilidade que está na mão da gente a respeito dessa questão, porque muitas pessoas acabam sendo prejudicadas. Imagina aí, já vai tirar o dinheiro destinado do Fundeb, 40% e 60%, 15% de saúde. Os recursos próprios é pouco. Aí o que acontece? Acaba necessitando algumas vezes de ajuda, questão de contratação,
Não estou falando de contratação para questão de benefícios próprios, de emprego próprio, não. Contratação de profissional para prestar um bem a todos de uma comunidade, de um local. E vai pagar como? A única maneira que tem é fazer a suplementação. Suplementação de crédito e abrir créditos adicionais. Eu vejo o seguinte, se a gente pegar e fazer as contas desses valores, fica pouco. O que é que 30% vai fazer no município? Eu acho pouco. Meu ponto de vista, falando e tecnicamente, tendo conhecimento das causas, eu acho pouco. Por isso que eu sou favorável, diante de todos os conhecimentos técnicos aí, a questão da suplementação de crédito e para a gente discutir direito aí a questão do projeto de lei que está aqui nessa audiência agora. Tenho dito e muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alain. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos livramentenses aqui presentes, quero até parabenizar o vereador Josemar pela explanação do projeto de lei e concordar com ele no caso da suplementação. Nós, vereadores, não somos contra a suplementação, só queremos que essa suplementação venha através de decreto para a gente aprovar aqui, através de projeto, para a gente saber por que é que está suplementando. Se for uma suplementação que vai ser viável ao município, não vamos votar contra, vamos votar favorável. Então, é só regulamentar a suplementação. Ninguém aqui está sendo contra a suplementação. O prefeito precisa suplementar, manda o projeto para a Câmara, nós vamos analisar e aprovar. A prefeitura não vai ter prejuízo nenhum, nem a administração. Ninguém está sendo contra. A gente tem que exercer o verdadeiro papel de nós vereadores, que é fiscalizar o orçamento. Essa já é uma peça-chave para nós vereadores fiscalizar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua. Liberada a palavra. Com a palavra o vereador José Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos chegando agora à última etapa desse, talvez para muitos um imbróglio, né? Porque na verdade são 3 peças que hoje estamos concluindo, que começamos com o PPA, como disse muito bem a vereadora Milane, LDO, e agora vem a LOA, que são essas peças que hoje nós vamos concluir o seu total. Como disse, se formos contra agora a última peça que nós já aprovamos, PPA e LDO, nós estamos sendo incoerentes. Eu concordo com Vossa Excelência. E, infelizmente, não só o nosso município, como 73% dos municípios brasileiros vive dessa mesada constitucional, ou seja, o FPM. Nós, como a maioria, não temos renda própria. Então, essa questão de suplementação não me preocupa muito, não, porque eu tenho a mais certeza absoluta do que jamais virá uma arrecadação com mais de 80% ou 80% a mais do que o previsto. Nós estamos com a receita prevista de uma previsão, que isso não quer dizer que nós vamos arrecadar 90 milhões, uma previsão de 90 milhões, que eu acho que não vai chegar nem aos 90, que isso não é fixo, é previsão. Então, essa preocupação, caro colega Josemar, eu concordo com Vossa Excelência que tem a sua preocupação, agora eu não vou me preocupar por isso, porque eu tenho certeza absoluta que não vamos ultrapassar, queira Deus, sem chegar aos 90 milhões. Então, isso para mim não é muita preocupação. O que eu achei
estranho. Por exemplo, saneamento tem uma previsão de 223 mil, enquanto para a cultura tem uma previsão de 717. Claro que a cultura é importante, mas o saneamento básico também eu acho, de suma, tão quanto importante quanto a cultura, ou até mais, talvez, porque também isso é qualidade de vida para os nossos contribuintes, os nossos munícipes. Então, senhor presidente, eu sou favorável à aprovação da LOA e faço apenas essas ressalvas. Só também para complementar a palavra do que diz o vereador Josemar, que eu também concordo com Vossa Excelência, com relação às secretarias. Se um dia eu for secretário, eu só aceitaria nessas condições. Se na minha pasta eu tenho 500 mil, esses 500 mil eu tenho que saber o que fazer com ele. Eu mesmo tenho autonomia, você tem que ter autonomia. Secretário é para isso, como diz Vossa Excelência, é para colaborar com a administração. Então, eu concordo com esta fala de Vossa Excelência. Mas, infelizmente, também, mais uma palavra infelizmente, isso é quase generalizado em todo o país. Senhor presidente, e muito obrigado. Continua, por que da palavra? Franqueou a palavra para quem... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra agora do Paulés. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos aí a discussão do orçamento do município de Livramento de Nossa Senhora. Foi dito aqui com referência a algumas pastas, com referência a recursos, e às vezes falta também maior explicação, como o vereador Zemar falou, por parte do secretário, porque, como ele citou com referência ao esporte, orçado aqui aproximadamente 656 mil por ano. Mas esses 56 mil nós sabemos que é aplicado com referência a pagamento de pessoal que trabalha diretamente na Secretaria de Esporte, é aplicado com referência aos campeonatos e as atividades esportivas que são realizadas no município de Livramento de Nossa Senhora. Então, a aplicabilidade do recurso. O secretário pode ter colocado que o recurso ainda talvez não seja suficiente para atender aquela demanda solicitada pela população, mas há o recurso e a aplicabilidade do recurso. Outra questão que foi colocada aí, com referência a créditos suplementares. O crédito suplementar, a gente já discutiu aqui várias vezes, e esse ano, pela organização da administração, pela forma que está administrando, não vem mais nem pedindo 100%, pedindo 80%, porque já vem se demonstrando que está se tornando a administração cada vez mais eficiente e não está pedindo por pedir 100%, como era no passado. Está pedindo 80%, porque entende que nesse ano 80% é suficiente para suplementar o orçamento. Os vereadores aqui, que já trabalharam, que já passaram por vários mandatos nessa casa, sabem que essa suplementação em nenhum momento prejudica a administração. Eu estou aqui há 22 anos, eu nunca vi na minha vida, nesses 22 anos, votar em suplementação e prejudicar o município, prejudicar a Câmara, prejudicar as pessoas. Muito pelo contrário. Eu percebo que em Rio de Contas tiraram a suplementação com a história, entre aspas, que é ajudar o povo. Virou política, virou politicagem. Eu posso até dizer que virou safadeza, porque botam lá em mesa de negociação para poder negociar a suplementação. Isso tem que ser repensado. Eu vi na imprensa aí a questão que foi colocada lá de Rio de Contas. Virou um cabo de guerra. Um fala uma coisa e o outro fala outra.
Isso é um absurdo. Eu acho que a gente não quer isso para o nosso município. Lá em Rio de Contas está uma guerra com referência à suplementação. Foi feito o quê? Convencer os vereadores a tirar a suplementação, e quem convenceu hoje está com a moeda na mão, pressiona a administração. Aonde é que está a vantagem do povo nisso? Aonde é que está a melhoria da administração nisso? Até agora, já se passaram uns 45 dias esse cabo de guerra e a gente não viu nenhuma vantagem para a população de Rio de Contas. Porque quando chega lá para ser votada a suplementação, não vou votar porque eu sou contra porque sou contra, porque eu não gosto do prefeito. Ninguém lá está discutindo profundamente que essa suplementação vai ser votada para a melhoria da qualidade de vida do povo de Rio de Contas, não. Então a gente tem que pensar muito bem a respeito dessas questões. A suplementação está colocada aqui, não é de forma irresponsável, no passado já foi 100%, hoje coloca em 80%. A suplementação, ela visa, quem sabe que não é uma previsão de arrecadar mais do que está previsto, mesmo porque o Tribunal de Contas hoje tem uma lei federal que proíbe dois aspectos no orçamento, que é o super orçamento e o suborçamento. Tem que ter um equilíbrio o orçamento do município. Nós já votamos aqui no passado uma previsão orçamentária de quase 200% da capacidade do município, ainda dava mais 100% de suplementação. O tribunal baixou a norma e passou a ser crime de responsabilidade os municípios fazer um super orçamento. Tem que prever, dentro da organização já prevista, da 101, e dentro da organização da administração, aproximadamente o que o município vai arrecadar. Então, hoje se faz um orçamento dentro da lei, enxuto, organizado, para poder atender a população. No caso, Livramento, 90 milhões, e, além disso aqui, o superávit, pela experiência que a gente tem, quando o país não está em crise, ele chega a 10%, 15%, quando o país não está em crise. Mas essa suplementação que está se falando é a movimentação de rúbricas, porque às vezes o município assina um convênio num determinado setor e precisa fazer essa movimentação naquele momento para atender aquele setor. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em discutir aqui essa questão da suplementação e voltar essa questão da suplementação, que é importante para o orçamento do município de Livramento de Nossa Senhora. No restante, senhor presidente, eu vejo com muito otimista, porque cada vez que se passa, está buscando o aperfeiçoamento dessa peça, que no passado era uma peça fictícia, e hoje nós sabemos que é uma peça dentro da realidade do orçamento do município, dentro do que o município de fato vem arrecadando, qual é a perspectiva do município. Esse orçamento ele é feito baseado nos dois últimos trimestres de 2018, 17 e dos dois primeiros trimestres de 2018. Então se dá para ter mais ou menos uma noção do que o município irá arrecadar em 2019. Pego 6 meses de 2017, os últimos 6 meses de 2017 e os primeiros 6 meses de 2018 e faço um orçamento, que é essa peça que está aqui. Então eu acho que nós temos que realmente discutir, claro, de forma democrática, ver o que está errado, o que está certo, colocar as opiniões. Vai ter agora o momento das emendas. As emendas serão feitas, encaminhadas aos plenários, submetidas à votação. Então, eu espero que a população do Livramento possa realmente participar mais ativamente dessa discussão do orçamento, para que possa entender o que nós estamos discutindo, o que nós estamos votando aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua ficando a palavra. Franqueio a palavra para todos que estão aqui presentes. Quem for se manifestar, levanta a mão, que o microfone chega até você. Não tendo ninguém da plateia,
o amigo Gil. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos e a todas. Eu não sei se o segundo secretário, o professor Zé Mar, podia me falar aí qual é o valor da agricultura, da pasta da agricultura? A pasta 31 mil. 31 mil reais? 30. Senhor presidente, aí na planilha inicial, onde está o artigo 6, diz aí a pasta é 31 mil mesmo. Agora lá na frente, no final aí, tem a discriminação toda, onde é aplicado esses 31 mil. Mas a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, não é só a Secretaria de Agricultura. Você tem que somar aí gestão ambiental, ciência e tecnologia, agricultura, comércio e serviços. Ela tem várias, ela não é só a Secretaria Municipal de Agricultura, ela abrange outras secretarias junto, ela tem outros organismos dentro dela que é somado ao orçamento. Que é no caso gestão ambiental, ciência e tecnologia, agricultura, comércio e serviços. Gestão ambiental, 18 mil, ciência e tecnologia, 43 mil, agricultura, 31, comércio e serviço, 15. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Urbanismo, não sei se é nela. Porque ela abrange vários setores. Vai dar um total de quanto? Aproximadamente quase 100 mil. Eu acredito que os senhores, né, alguns são agricultores, outros é filho de agricultores, e sabe que a nossa economia, a nossa fábrica, a nossa indústria é agricultura, ou não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para potencializar a agricultura familiar no nosso município, né? A gente tem um prefeito que é ligado ao rural, né? É ligado ao rural, é empresário rural, e depois de muitos anos só médico administrando o município. Então a gente tem que aproveitar, porque assim, a nossa economia hoje se salva pela agricultura familiar, o maracujá e a manga. E a gente vê a carência muito grande, né, dessa assistência técnica chegar na ponta na agricultura familiar. Porque às vezes a gente vê os agricultores carentes de uma orientação para recuperar o solo, carente de informação como fazer a irrigação, como adubar, como usar menos produtos químicos, né? E eu acho que a oportunidade, eu acho que os senhores têm que conversar com o seu prefeito, com o secretário, que eu falei com ele ali agora há pouco, tem que melhorar isso. Eu acho que é uma vergonha, não chegou nem a menos de 0,5% para a agricultura. Vocês podem ir, qualquer um dos senhores pode ir no final do ano ali na ADAB e vocês fazer o levantamento de quantos 1.000 caminhões de maracujá saiu do município de Livramento, né? Eu acho que aproveita esse momento que vocês, a maioria dos senhores são agricultores, quem não é agricultor é filho de agricultores, de certa forma, direto ou indiretamente, é ligado ao rural, e vamos tentar melhorar. Eu tenho certeza que o prefeito também é ligado ao rural e é simpatizante da causa, né? A gente sabe que essa assistência já há algum tempo vem carente no município, a gente tem solicitado e cobrado do governo da Bahia, e há uma previsão, já está praticamente certo, que a partir de janeiro começa a dar assistência a 300 famílias aqui no município. Ainda está se discutindo qual vai ser a localidade, mas o governo da Bahia vai começar a dar assistência técnica a 300 famílias a partir de janeiro, e eu espero que o município possa fazer alguma coisa também. A equipe da Secretaria de Agricultura é boa, a gente chega lá hoje, tem 4 agrônomos, tem vários técnicos, mas tem que dar condições dos caras chegar lá na roça, dos caras, se não tiver condições de dar uma assistência individual a cada agricultor, pelo menos uma assistência coletiva. Muito obrigado e bom dia.
Continua, vereador, a palavra. Não tendo quem mais queira fazer uso da palavra, franqueio a palavra para os vereadores fazer considerações finais. Com a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Como a gente viu aí, a fala do nosso amigo Dilton, é importante, você colocou foi coerente a nossa realidade, mas o que a gente nota também é a questão, no projeto de lei, a questão da suplementação do valor que está solicitando, que é 80%. Então, de acordo, vai passando no dia a dia, ele tendo autonomia para isso, ele vai poder fazer a suplementação e complementar as secretarias. Cada ali onde é que vem o órgão de despesa tal, ele vai ter. Aí que está a importância da questão da suplementação e da abertura de créditos no órgão executivo, a importância e a responsabilidade que está na mão do prefeito. A gente vê que está ali, a secretaria tem esse valor, que visivelmente é pouco, para a gente que é agricultor. Minha mãe trabalha na roça, realmente é muito pouco, mas em relação a esse ponto, eu não me preocupo muito por causa da suplementação. Então, se tiver necessidade de despesa maior, ele vai poder fazer esse reajuste ali dentro. Tenho dito, muito obrigada, senhor presidente. Continua com a palavra, vereador Zemar. Senhor presidente, volto a dizer, não sou contra a suplementação de forma alguma. Eu só não acho correto dar 100% de suplementação, 80%, sem consultar a casa, sem dizer, olha, estou remanejando um X para tal setor, porque precisa disso, disso e disso, como é o caso. Tem alguma secretaria, a gente observa que o que está destinado aqui, se não houver um remanejamento de verbas, ela torna-se inoperante durante o ano. Mas por uma questão de transparência, de democracia. Eu acho que o povo tem que ser ouvido, nós, enquanto poder legislativo, também tem que ser avisado do que está sendo feito. E quando eu dou 100%, 80%, eu não preciso avisar nada. Vou suplementar, vou colocar em outro setor e acabou. É isso que eu estou querendo dizer. Não sou contra a suplementação, mas sou contra dar 100% e a gente ficar sem saber onde está sendo remanejadas as verbas do município. Continua, obrigado. A palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, aqui nós temos, no gráfico 2, funções, essas despesas fixadas aqui é baseada na possibilidade de arrecadação de cada secretaria. Mas se a gente observar o gráfico 1, existe no programa de governo, na aplicação voltada à agricultura, a regularização fundiária, que é R$ 129 mil, e mais produção, mais dignidade, R$ 453 mil. São recursos que são aplicados, no caso aqui, mais produção, mais dignidade, mais liberdade, justamente a ação feita pelos agrônomos, pelos engenheiros, pelos técnicos agrícolas que existem na secretaria. A questão de regularização fundiária é o trabalho feito através, já foi feito aqui algumas vezes, do CDA, e são assistências dadas aos pequenos agricultores para a regularização e titulação de suas propriedades. Então, só duas rúbricas aqui, só dois itens aqui colocados. Vereador, me concede uma parte? Me concede uma parte? Pois não. Foi falada aí a questão da fiscalização, que a questão dos 80% é muito tal em relação a saber a fiscalização desses recursos, que passando em parte para vir para essa casa, para fiscalizar, seria o ponto de vista aqui de alguns coerentes.
Mas aí agora eu penso o seguinte, quer dizer que só iria assumir a função de fiscalizar quando ocorrer isso? Porque a gente pode dar suplementação aqui de 80%, mas a nossa função é fiscalizar para onde é que esses recursos vão, onde é que está destinado essas obras, o que faz, o que não faz. E cada um assumir seu papel no que acha que é coerente para o povo, no que é coerente da sua conduta e do seu ponto de vista de ética. Eu tenho o meu pensamento dessa maneira. Então, muito obrigada, senhor vereador. Pois não, foi complementar a fala, também concordar com a nobre colega e dizer que temos agora o momento de fazer as emendas, discutir mais amplamente aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Senhores vereadores, ouvindo atentamente aí a fala de todos, simples. A respeito da suplementação, eu acho que todo o período que eu tenho vivido nessa casa foi dado autonomia ao prefeito à suplementação. Porque tem muitas questões de alguns projetos, algumas coisas que o prefeito precisa, ele precisa da suplementação na mão para ser resolvido o mais rápido possível. E o que eu observo hoje na cidade vizinha são uma demanda de oposição contra a situação a respeito da suplementação. E você vivendo uma situação dessa, chegar a um ano próximo de uma eleição, o que seria o prefeito sem ter essa suplementação, uma bancada, por exemplo, de oposição, como está sendo hoje em Rio de Contas? Quem perde com isso só é o município. Vendo posto de saúde fechado, vendo vários órgãos que a população precisa que funcione a todo vapor, sendo fechado por uma questão de política oposta ao prefeito. Eu acho que a função de todos os vereadores aqui é fiscalizar atentamente. A suplementação não vai favorecer ao prefeito em questão de desonestidade de forma alguma. É o manejo que ele está fazendo ali para administrar o município com mais rapidez, com mais sinceridade. Então eu acho que a função dos vereadores são fiscalizar se essa remuneração está sendo feita corretamente. Eu acho que essa suplementação aí, eu não vejo por onde não votar, né, e não aprovar. Então, não tendo mais ninguém queira discutir, declaro encerrada a audiência pública.